Ah, Pedra, ser ou não ser rainha, eis a questão. Tem gente que deve achar que ser rainha é fácil. Basta sentar-me no trono, colocar minha coroa cravejada de pedras preciosas e o meu belo vestido costurado pelas amas do reino e ordenar, ordenar, ordenar. Não sabem eles que passo horas, dias, semanas dentro da biblioteca do reino à busca de soluções para os problemas da minha comunidade. Por exemplo, nos últimos meses, passei procurando instrumentos de cálculo, porque a história do dinheiro e da compra e venda por aqui anda a todo vapor. Vou contar para vocês. Essa história é realmente incrível. Querem saber? Imagino que sim. Então vamos lá. A história do homem com o cálculo começa lá atrás, no início da civilização. Quando o homem para de ser nômade, de andar por aqui e por ali e começa a cultivar seu alimento e guardar seus rebanhos, ele percebe a necessidade de contá-los para não haver perda nem trabalho dobrado. Então, o homem começa a contá-los com um instrumento surpreendente: suas mãos. O homem conta um a um seus alimentos, suas frutas e seus animais com os dedos. Vocês não acreditam que bem depois o nosso sistema de numeração inteiro passa a chamar decimal, sistema de numeração decimal, porque ele tem a base de 10, como os nossos dedos da mão. E o homem passa muito tempo contando um a um com os seus dedos, mas ele percebe que é pouco, porque ele tem muito mais que 10 frutos e 10 animais. E ele começa a utilizar, por exemplo, as pedras. Para cada animal do rebanho, uma pedra. E assim ele continua fazendo a contagem um a um. Mas ainda assim é bem difícil, porque com os problemas meteorológicos da época, as chuvas, os ventos, ele não tinha, e os tamanhos, das pedras que eram bem diferentes, ele não tinha uma conta exata. E ele cria outras possibilidades. Ele vai pegando gravetos, ele dá nó em cipó e vai contando esses nós. Até ossos de grandes animais eram usados para serem marcados para fazer essas contagens. Mas o homem é muito inteligente e ele tem uma grande capacidade de criação, né? Com o passar do tempo, e aí nós vamos parar, sabe onde? Na época da história antiga, o homem cria um instrumento incrível, chamado ábaco, que na antiguidade foi muito usado. E a gente pode chamá-lo de tataravô da calculadora. Era simples, uma base de madeira, colunas em madeira e contas deslizantes. E o homem passou a ser capaz de formar número grande, adicioná-los, subtraí-los, multiplicá-los e dividi-los. Um instrumento que foi usado muito, muito, muito tempo. Mas, quando começaram as grandes navegações a partir do século XV, esse homem começou a criar instrumentos potentes para ir além mar. Além de caravelas, criando bússolas, astrolábios, quadrantes, o homem queria medir, pesar, calcular tudo. E como eu bem disse a vocês, os cálculos estão ali, muito importantes para a matemática. Inclusive, a palavra cálculo vem do latim cálculos, que quer dizer pedra. Olha como lembra o princípio das nossas contagens. E o homem continuou querendo calcular. Bom, Leonardo da Vinci foi o primeiro gênio a pensar uma máquina de cálculos. Ele pensou, desenhou e projetou uma máquina de cálculos para fazer adições e subtrações de forma mecânica. Mas, como Leonardo da Vinci era um inquieto, ele projetava e desenhava, mas não conseguiu colocar em prática todas as suas ideias. Só em 1642 que Pascal definitivamente concretiza o sonho de Da Vinci e cria a primeira máquina de calcular mecânica, que fazia adições e subtrações. Vocês não imaginam o avanço disso para a época. 3 décadas depois, Leibniz vem aperfeiçoar a máquina mecânica criada por Pascal e acrescenta as multiplicações e divisões na calculadora mecânica. E assim, definitivamente, o homem passou a fazer grandes cálculos usando esse instrumento, que nunca mais parou de evoluir. Tanto que temos aqui
a calculadora digital mais moderna que consegui encontrar nos Reinos do Sul. Ela é incrível. Ela apresenta os sinais das 4 operações básicas: adição, subtração, multiplicação e divisão. Então, para fazer cálculos, eu uso essas teclazinhas e o sinal de igual para obter o resultado. E por que a calculadora é tão importante? Por que ela beneficia tanto o homem? Porque ela consegue fazer grandes cálculos usando vários números. Isso facilita muito, porque hoje em dia a população aumentou muito e compras e vendas são feitas em grande escala. Bom, vou introduzir a calculadora no meu reino, em todos os comércios da região. Vai facilitar muito, não é mesmo? Ah, como a matemática financeira é interessante.